Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo este vídeo. Hoje nós vamos falar mais uma vez de um tema bastante recorrente, que é a pensão alimentícia. Então vamos falar de duas situações, vamos falar de dois grupos de pessoas. Das pessoas que são bem intencionadas e das pessoas que agem de má fé. E aí, pegue você a parte que te convir. Esse vídeo vai ser utilizado tanto pelos pais, papai, progenitor, quanto pelas mamães, mãe, progenitora. Então, a gente pode utilizar essas informações para os dois lados, depende da sua intenção. Bom, eu sempre recebo a seguinte dúvida dos pais, na maioria das vezes, progenitor, aquele que deve pagar a pensão alimentícia a seu filho. Eles me perguntam o seguinte: doutora, o juiz estabeleceu que eu pague o valor XYZ de pensão. Só que eu tenho observado que a criança ela está precisando de uma demanda a mais. Por exemplo, vou te dar um exemplo que acontece na maioria das vezes. A mãe encontrou uma escola particular e ela está pedindo que eu pague um pouco dessa escola particular, por fora da pensão, tá, pessoal? Fora da pensão. Ela não disse que não tem condições de usar o valor da pensão, porque de fato, né, o valor da pensão ela acaba cobrindo tantas outras coisas, não dá para pagar essa escola particular, mas pediu a minha ajuda. Ajuda, tá? Vamos colocar as aspas aqui, porque quando nós dizemos ajuda, nós estamos falando de um pagamento voluntário não obrigatório, porque o obrigatório é o que a lei determinou lá no processo, que tem a decisão do juiz. E aí o pai diz assim: ah, doutora, eu não sei o que eu vou fazer. Vou tentar fazer uma hora extra, vou tentar fazer algum outro serviço para ver se eu consigo ajudar. Na maioria das vezes é isso que o pai faz. Ou aquele que paga a pensão, muitas vezes a mãe também paga a pensão, né? O pai fica com a criança e a mãe paga a pensão. Algumas vezes, estas pessoas, este alimentante, recorre até à família. Pede para a mãe, para o pai: poxa, a mãe quer colocar numa escola particular, eu não tenho condições de dar mais o valor da pensão. E aí, muitas vezes, a avó, ela fala assim: não, eu vou ajudar, quanto que ela precisa? E dá esse dinheiro para o pai e o pai transfere para a mãe. Tem um perigo nisso, tá? Eu entendo, óbvio, é pro bem-estar da criança e tudo mais, mas percebe que quando isso acontece, sem que você, devedor dos alimentos, tenha a possibilidade de fazer este pagamento, você vai ter que fazer algo sobre-humano para você conseguir pagar, ou você vai ter que contar com a ajuda de um avô, de uma avó, de um tio, de alguém que está se comprometendo. Você percebe que o dinheiro nessa situação ele vai estar vindo de você, certo? A pessoa mal intencionada, pessoal, esse vídeo pode gerar alguma polêmica, tá? Então, já vou explicar bem para vocês. A pessoa má intencionada, tá bom? Porque isso acontece, vários acordos por fora da justiça, o pai ele ajuda, além do que o juiz estabelece, tá tudo bem, tá tudo certo, nunca acontece nada. Eu estou falando das pessoas má intencionadas. Esta pessoa que recebe esta ajuda, né, que está sendo feita de forma sobre-humana, lembrando que vou fazer outro adendo aqui a esse vídeo que pode gerar polêmica. Não estou falando daquele pai ou daquela mãe que paga a pensão mínima, que ele poderia dar muito mais se quisesse. Não, tá? Estou falando daquela criatura que está fazendo um esforço sobre-humano, que muitas vezes está pegando até dinheiro emprestado para conseguir ajudar aquilo que lhe foi pedido, ok? Pois bem, vamos continuar nesse exemplo, tá? Explicando muito bem antes que alguém fale para mim que o que eu estou dizendo é um absurdo, né? Então, é importante a gente enquadrar nessa situação que eu estou dizendo para vocês. Um mal intencionado, né? E a diferença do mal intencionado e uma pessoa de boa fé, tá? E aí, o que pode acontecer? Pois bem, depois de um tempo, essa mãe ou este pai que está recebendo essa ajuda extra, né, entra na justiça, pode entrar na justiça
pedindo um reajuste de pensão alimentícia, pedindo para subir o valor. Sobre qual argumento? Dizendo que está sendo pago por fora o valor XYZ, que o alimentante, aquele que paga a pensão alimentícia, está pagando um valor inferior ao que deveria estar pagando para a criança, tanto que vem cumprindo de forma voluntária o reajuste dessa pensão, de uma forma informal, né? Forma voluntária, mais informal, que não está incluído na justiça. E ela, mãe, né, ou aquela pessoa que recebe a pensão alimentícia, está com medo de repente o outro parar de pagar e por não estar lá na justiça, ela terá esse prejuízo com a criança, pedindo para o juiz reajustar o valor, aumentar o valor de acordo com o que vem sendo pago de uma forma, como eu falei para vocês, voluntária e informal. Porque o pai muitas vezes diz para a mãe, olha, eu vou tentar fazer um esforço, não posso te garantir que todo mês eu vou conseguir. Às vezes, a outra pessoa de má fé une as comprovações de 4, 5 meses e pede para que esta ajuda, né, que era sendo feita a princípio de uma forma informal, vira uma obrigação formal. E isso pode acontecer. Então, é importante, esse vídeo, ele tem como objetivo de esclarecer para você que dá essas ajudas, que muitas vezes faz esse efeito, faz essa ação sobre-humana, pede dinheiro emprestado, porque está preocupado com o bem-estar do seu filho. Muitas vezes você pode ser pego aí para te obrigar a algo que você talvez, não sei, não tenha condições de fazer, ok? Então, está aí a atenção de tomar o cuidado. Ah, eu vou pegar um dinheiro emprestado, a minha mãe que vai pagar? Tudo bem, registre isso na conversa. Olha, eu vou ver aqui o que eu consigo, talvez eu tenha que pedir para algum familiar um suporte para ajudar a pagar esta escola particular. Deixe registrado. Peça para aquela pessoa que vai te ajudar mandar o dinheiro direto para a mãe, tá? Tenha esse cuidado, porque infelizmente existem pessoas que usam de má fé e sacaneiam sim, ok? Então, muito cuidado. Então, esta é a primeira parte do vídeo, como eu falei para você, tem dupla interpretação, né? Agora eu vou falar para a segunda parte. Suponhamos que você, mãe, tá com seu filho, quer dar uma excelente educação para a criança, não consegue, o pai paga um valor que, ao seu ver, talvez foi representado, não foi tão bem representado, não foram produzidas as provas da real capacidade desse pai dentro do processo, e o juiz determinou um valor ínfimo de alimentos, que você não consegue proporcionar este valor. E você sabe que o pai pode pagar, que foi uma falha, infelizmente, todo o processo judicial, que o valor foi estabelecido a menos. E aí você pede para o pai, para te dar este suporte. E ele, sem pestanejar, paga, porque para ele não significa nada esse valor a mais, né? Ele teria condições de pagar muito mais. Então ele paga. Para ele é melhor, inclusive, ele pagar do que você entrar com processo, enfim. Só que você fica nessa incerteza, porque se amanhã ou depois ele arruma outra família, ele quer fazer uma viagem, ele resolve cortar algo que a lei não determinou, algo que ele está fazendo de boa vontade. E aí você, que está agindo de boa fé, certo? O que você pode fazer? A mesma orientação que eu dei para aquele que age de má fé, que muitas vezes ele faz, né? Na má fé, ok? Com objetivos distorcidos. Por isso que eu digo para vocês, esse vídeo, ele tem dupla interpretação, tá? Ele é válido para todas as pessoas. Aquele jargão popular, infelizmente, né? Até muito feio, né? O pau que dá em Francisco dá em Chico, ou dá em Chico, dá em Francisco, não sei muito bem, não sou muito boa com os jargões populares, como vocês já observaram. Mas, a grosso modo, é isso. Então, é uma via de mão dupla. Ela vai e ela volta, ok? Então, se você, mãe, está sofrendo sobre isso, você pode se aproveitar, né, dessa ajuda voluntária do pai que ele está dando. E você pode entrar na justiça e pedir uma ação de revisão e pedir o aumento dos alimentos, para que você tenha essa garantia. Que amanhã ou depois ele arrumou uma outra família, né?
tá assumindo aí novos gastos, ele não diga assim, opa, peraí, eu ajudava antes, mas agora minha renda está sendo comprometida com outras coisas, eu não vou poder mais ajudar a pagar a escola particular da criança, não. Você vai no judiciário e você pede que o juiz ele reajuste esse valor e coloque essa obrigação voluntária por fora que ele está dando, coloque dentro da obrigação legal, inclua, porque você comprova que ele tem essa condição, tá? Você garante que essa situação não mude pelo índice de prioridade que ele dá na vida, né? Então, muitas vezes, especialmente, antes de formar uma nova família, a criança tinha uma importância, XYZ. Depois que constitui uma outra família, a criança passa a ter outra importância. E você consegue fixar esse valor, reajustar nessa ação de revisão de alimentos, ok? Então é isso. Eu espero que cada qual pegue aí o ponto bom do vídeo. Esse vídeo não tem como objetivo sacanear ninguém, embora nós saibamos que ele pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas o vídeo também, ele vem esclarecer vocês, para que vocês tomem conhecimento de que, porventura, qual é o efeito colateral que você possa ter. Muitas vezes o efeito colateral para aquele que age de má fé, se você fizer parte do singelo grupo do primeiro grupo com o qual eu falei, né? Ou se você, mãe ou alimentando, que está sendo sacaneado, você sabe o que você pode fazer para resolver essa questão. Fazendo você parte do grupo 1 ou grupo 2 que eu falei, você pode aí fazer um bom uso deste vídeo, ok? É isso, pessoal. Espero que tenha sido um vídeo esclarecedor e que seja utilizado com bastante ponderação da forma correta, sem sacanear ninguém, obviamente, ok? Até mais, até o nosso próximo vídeo.